Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, e vamos de mais uma questão da prova do Enem 2011, uma questão que a gente até pode considerar uma questão exótica, né? Afinal de contas, é uma questão com gráfico e apesar do seu nível de dificuldade ter sido classificado como baixo, foi uma questão que teve apenas 30% de índice de acerto. É um número bem interessante para a gente analisar. Vamos dar uma olhada nessa questão. Então vamos lá, galera. Vamos ver, né, essa questão número 25, que apesar de ser uma questão classificada como baixa, né, de dificuldade baixa, foi uma questão que teve apenas 30% de acerto. Vamos tentar ver qual é o mistério dessa questão que fez tanta gente errar, né? Bom, gráficozinho, nada demais. O gráfico trata sobre a proporção de eleitorado inscrito entre 1940 até 2000, né, um período muito interessante da história brasileira, afinal de contas, passamos ali pelo final da Era Vargas, depois entramos na República Liberal, que vai até de 46 até 64, depois nós temos a ditadura civil-militar, que vai até 85, e por fim República Nova. Nesse cenário nós tivemos muitos acontecimentos no Brasil, nós tivemos 3 constituições, a Constituição de 46, que é uma Constituição liberal, a Constituição de 67 e a Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, tá? Bem, de toda sorte, o gráfico mostra que o número de eleitorado ele cresceu ao longo dos anos, né, ao longo das décadas. 1940 não passava de 10% da população. Aí em 50 esse número dobra, né? Afinal de contas nós estávamos saindo do Estado varguista, que foi uma ditadura totalitária. Na década de 60 não há alteração, observe que entre 50 e 60 basicamente é a mesma coisa. E aí nós temos aqui um salto, né, nos anos 70 que está relacionado ao boom demográfico, né? A população cresceu. A gente sabe que a população brasileira teve uma explosão demográfica nesse período. E aí, de 70 até 80, nós também temos aí um crescimento, né, populacional, mas alguns eventos ocorrem na década de 80, aqui no Brasil, tá? Que vão estar vinculados ao processo de redemocratização, que é concluído em 88. E aí você percebe que de 80 até 96, esse número cresceu mais ainda, porque aqui nós tivemos a Constituição de 1988, e além de trazer a democracia, essa Constituição ela trouxe uma grande novidade, que é a inclusão de mais direitos para os indivíduos. É uma Constituição que tem elementos ali de uma social-democracia, e a grande novidade na questão eleitoral é que ela vai trazer o direito de voto para analfabetos. É a primeira Constituição da história brasileira que traz o direito de voto para analfabetos, o que explica, né, esse crescimento de inscritos no processo eleitoral. Uma vez dito isto, uma vez feita essa análise do gráfico, podemos partir para o comando, nesse comando gigante. Vamos ver o que é que esse comando tem de especial. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. Bom, a gente tem ali algumas lutas históricas, né? A principal dessas lutas históricas que aparece no gráfico está vinculada ao processo de redemocratização do Brasil, né, após a ditadura militar, que foi concluído com a Constituição de 88, que trouxe como grande conquista o direito de voto para os analfabetos. Vamos ver qual é a pergunta que ele me faz. O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente a... Cara, aqui tem novidade, viu? Né? Respectivamente. Quando vier a expressão respectivamente, é importante que vocês, meus caros, lembrem que a palavra respectivamente obriga que a primeira pergunta esteja vinculada ao primeiro bloco e a segunda pergunta ao segundo bloco. Então, dessa maneira, quais são as duas perguntas que ele coloca aqui? O intervalo de tempo é a primeira pergunta que você tem que achar, e a conquista, né, a segunda pergunta. Paulo, e o verbo operatório? Bem lembrado, meu querido, tem que catar o verbo operatório. O verbo operatório aqui é estão associados, a expressão verbal, né? A que estão associados? Primeiro, o intervalo de tempo e a conquista. Associados a quê? A essa luta histórica que ele fala de setores da sociedade brasileira.
Então, a que estão associados a luta histórica? Qual intervalo de tempo está associado a essa luta histórica e qual, né, a conquista alcançada? Bom, o intervalo de tempo é 1940 e 50? Não. E mesmo que você não soubesse, é importante lembrar que direito de voto para ex-escravos não tem nada a ver. Afinal de contas, meus caros, não existia mais escravidão no Brasil desde 1988, né? Então, fica tranquilo em relação a isso. Uma boa forma de você resolver essa questão é você ir por bloco, tá? Por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui, ó. O intervalo de tempo que ele faz referência a essa luta histórica é de 40 até 50? Não. É de 50 até 60? Não. É de 60 até 70? Também não. É de 70 a 80? Também não. A resposta aqui, ó, é de 1980 a 1996. Por quê? Porque aqui, nesse intervalo de tempo, o que é que aconteceu? Nós tivemos a Constituição de 88, beleza? Essa Constituição de 88, ela foi muito importante na conquista de direitos civis para o Brasil, tá? Especialmente no campo que a questão está abordando, que é o campo do direito de voto. Então, aqui você tem o intervalo, a Constituição de 1988 e o direito de voto, que é o direito de voto para analfabetos, tá? Que a gente já havia mencionado na nossa análise. Então, meu caro, o aluno, né, o candidato que vai fazer essa questão, ele tinha que ter essa informação na mente dele, tinha que ter essa informação bem registrada para que ele pudesse resolver. Ah, Paulo, mas se eu quiser ir pelo outro bloco? Bom, vamos olhar o outro bloco então. A segunda pergunta é: a conquista, direito de voto para ex-escravos? Não, porque não havia mais ex-escravos. Fim do voto secreto? Não, gente, é fim do voto aberto. E o voto aberto ele acaba em 34, na Constituição de 34, que também é alcançada durante, que também se alcança nesse momento o direito de voto das mulheres. Tanto o direito de voto das mulheres como o voto secreto, eles são alcançados, né, ao longo da Constituição de 34, tá? Ao longo da Constituição de 34. Então, aqui está errado, aqui está errado. Fim do voto obrigatório. Não, meus caros, o voto continua sendo obrigatório, mesmo vivendo em uma democracia, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.